Olá, meus seres, eu espero que todos bem, professor Sócio do canal Bem na Bio, dando sequência à nossa historinha sobre as células. Antes de começarmos a nossa aula, se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, apoie o nosso projeto, sente o dedo nesse like aí, se você quiser ser membro também tem aí um lugarzinho para você clicar e ser membro do nosso canal. Um pequeníssimo custo mensal para você ter acesso a materiais em PDF, tirar dúvida com o sócio, planejamento de estudo para você brilhar em biologia independente do que você esteja fazendo e você precisa dessa disciplina chamada biologia. Fiz um esqueminha aqui básico sobre meiose para nós. O que você precisa saber de meiose? Eu gosto que vocês estudam para aprender a biologia e isso vai facilitar sempre a sua vida, seja no que você vai aplicar essa tal de biologia. Então, uma preocupação que nós temos em relação à meiose é o esqueminha. Quero que você olhe ali o esqueminha e você faz uma comparação muitas vezes com a mitose em alguns aspectos. Então aqui ó, só está apontando na ponta do pincel uma etapa diploide. 2N, células diploide, tem esses dois lotes ou conjuntos cromossômicos. E aí na meiose a gente tem as células diploides e a divisão acontecendo e a formação de células haploides, onde você tem a haploide, representado pela letra N, e somente um dos cromossomos do par. Então vem para cá. Quando nós olhamos para a divisão chamada meiose, nós vamos nos preocupar com isso aqui, ó, que é um par de cromossomo homólogo ou par de homólogos. Ali você tem um cromossomo de origem paterna e um outro cromossomo de origem materna. Então nas células diploides nós temos dois lotes cromossômicos, um originado origem paterna, outro originado origem materna. Nas células diploides nós teremos esses dois lotes. Ok, para ocorrer meiose eu preciso no mínimo desses dois lotes, para ocorrer a separação deles. Então nós vamos identificar uma separação desses homólogos e depois nós vamos identificar a separação das cromátides irmãs. Se você lembrar lá da mitose que você assistiu à aula anterior, existe a separação apenas das cromátides irmãs. A mitose era uma divisão equacional, ela mantinha constante a ploidia das células. Na meiose, nós temos uma etapa chamada de reducional, porque se uma célula humana diploide tem 46 cromossomos, vai ocorrer a separação desses homólogos e vai formar células com 23 cromossomos, ou seja, apenas um cromossomo do par. Aí você tem uma redução da ploidia. Diploide sendo reduzido o número de cromossomos e aí nós formando células haploides. E aí você tem uma segunda divisão, e essa segunda divisão da meiose é chamada de equacional. Perceba que aqui é N e aqui mantém-se duas novas células N. Aqui o cromossomo está duplicado, ou seja, ele tem duas cromátides, e aqui nós temos cromossomos chamados de simples. Então a primeira comparação que eu preciso é mitose e meiose. Você assistiu a aula de mitose, você lembra que mantém a ploidia. Uma célula diploide divide-se e forma duas diploides na mitose. E se ela for 3N sócio, vai formar duas 3N. E se for 4N, vai formar duas 4N, sempre mantendo a ploidia. Mitose. Já na meiose, a gente tem uma redução da ploidia. E essa redução ocorre aqui na primeira, na meiose chamada de 1. A gente pode usar a meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é reducional e a meiose 2 é equacional. Em algum momento, a vida na Terra, nesse planeta, topou com algo chamado reprodução sexuada. Encontrar células de indivíduos distintos ou diferentes e ocorreu o fenômeno chamado fecundação ou fertilização. Agora eu quero que você pense comigo. A meiose é o oposto da fecundação ou fertilização. Na meiose, você tem células diploides e você está produzindo células haploides.
Na fecundação ou fertilização, você tem uma célula haploide de origem paterna, uma célula haploide de origem materna e elas se unem para reestabelecer o número diploide de cromossomos da espécie. Fantástica, fantástica essa meiose. Em algum momento apareceu na vida nesse planeta maravilhoso e a seleção natural achou isso legal e falou, vai ser mantido e vai ser mantido. Os dois grupos extremos mais cobrados nos vestibas, no Enem, vai ser o grupo dos animais e dos vegetais. No mundo dos animais, a meiose produz os gametas. Então, o espermatozoide é o nome genérico do gameta masculino no mundo dos animais e o óvulo é o nome genérico para o gameta feminino no mundo dos animais. Então, a meiose é responsável por essa formação celular. Já no mundo dos vegetais, ocorre a formação de esporos, células que têm a capacidade de germinar, de multiplicar, uma dividir, formar 2, 4, 4, 8 e formar embriões multicelulares. A gente vai ver ciclo de vida de plantas e vai existir uma etapa lá chamada de gametófito, que ela é haploide e surge a partir do desenvolvimento dos esporos. Perceba que tanto o esporo quanto o gameta vai ser uma célula N ou haploide. A diferença é que os gametas precisam de um certo encontro na maioria dos seres vivos para formar um novo indivíduo. E já os esporos podem se multiplicar e formar seres multicelulares. Então, meiose, um momento muito importante da vida na Terra para reduzir a haploidia. E depois, essa haploidia pode ser reestabelecida quando ocorrer a fecundação de células chamadas de gametas. Então, essa importância inicial. Eu fiz aqui a representação de um par de cromossomos e esse cromossomo do mesmo par, com a mesma posição do centrômero, do mesmo tamanho, um de origem paterna, outro de origem materna, nós chamamos de cromossomos homólogos. E esses homólogos, eles aqui foram separados. Mas aqui eu tinha um azul e um vermelho, e aqui eu tenho um vermelho com partezinhas azuis e um azul com partezinho vermelho. E o momento que esses cromossomos eles se aproximam, eles se tocam e eles trocam pedacinhos ou fragmentos. E isso vai ser essencial para formar essas 4 células geneticamente diferentes. Então lá na mitose, ao final do processo, tu tem a formação de 2 células geneticamente iguais, se não ocorrer nenhum erro. 2 células geneticamente iguais, se não ocorrer nenhum erro. Aqui nós temos 4 células geneticamente diferentes. E dois fenômenos são importantes para essa diferenciação. Um deles é a separação dos homólogos e o outro é o famoso crossing over ou permutação gênica ou recombinação. Nós teremos essa ideia de recombinar, de fazer o crossing over ou a permutação, quando esses pares de homólogos estão se aproximando, trocando fragmentos ou pedacinhos. Acreditamos que esse processo seja extremamente regulado. Existem muitas proteínas, muitas sinalizações para que isso aconteça, para gerar variabilidade nas células futuras. Isso foi essencial na vida dos seres vivos que têm reprodução sexuada. E isso vai contribuir demais com a variabilidade genética dos descendentes. Então, olha ali, você tem células diploides. Essa célula diploide, meiose 1, reducional, separou a haploidia. Agora, essa célula haploide separa novamente. O crossing over vai acontecer nesse momento aqui 1. Esse crossing over vai acontecer durante a etapa reducional. Porque você vai olhar aqui para o quadro. Eu não fiz o desenho de todas as etapas, ok? Não fiz de todas. Não vai precisar na sua vida estudantil, provavelmente. Vai entrar na sua mente, porque nós temos destaques para 8 etapas. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então você tem isso na divisão reducional e depois na equacional.
A reducional você vai manter o seu foco, porque a equacional você vai lembrar da mitose. Então aqueles eventos que aconteceram na mitose irão acontecer na etapa 2 da meiose, que é uma divisão equacional também, assim como a mitose. Então o foco maior é aqui. A prófase 1 é a etapa mais longa de todas, e ela vai ser subdividida em pequenos momentos. Tem um momento que você tem aqui a fragmentação do envelope nuclear, envoltório nuclear ou carioteca. Você tem a formação das fibras do fuso, então inicia a formação do fuso mitótico. Os centrossomos, que contêm o centríolo, o Astor, nas células animais, eles estão migrando para os polos opostos e inicia a formação do fuso. Mas você vai para dentro do núcleo. Lá dentro do núcleo nós tínhamos a cromatina. E ela vai começar a enrolar. Vai começar a enrolar em pontos. E esses pontos de enrolar são chamados de cromômeros. Então isso vai caracterizar o leptóteno. Cada um dos cromossomos procura o seu par. Soste, como é que eles procuram o par? A gente tem dúvidas, mas acreditamos, óbvio, em sinais moleculares. E não foram descritos ainda esses sinais, mas eles têm ali a capacidade de procurar os seus parzinhos. Um de origem paterna, de origem materna, por um posicionamento. Esse posicionamento bem próximo é chamado de complexo sinaptonêmico. Então, quando eles estão se aproximando, isso caracteriza o zigóteno. Vai chegar um momento que eles estão bem próximos e já estão consideravelmente condensados. E vai ser formado o que nós chamamos de tétrade ou bivalente. Vem para cá, vem para cá. Bivalente porque você tem o cromossomo vermelho e o cromossomo azul. Então, você tem 2 cromossomos. Tétrade, porque tem 1, 2, 3, 4 cromátides. Então, cada cromossomo aqui, ou bivalente, tem 2 cromátides. O bivalente, porque ele tem 2 cromátides, um total de 4. Então, paquítano é um momento em que esse cromossomo começa a encostar no outro, assim, literalmente, para trocar pedacinhos. Então nós falamos que esse crossing over tem início aqui no paquíteno e ele se estende nesse diplóteno. No diplóteno já é visível o pontinho, como se fosse uma cruz, assim, de um pedacinho atravessando o outro. Isso a gente vai chamar de quiasmas. Então são bem marcantes esses pontos de quiasmas e de repente eles vão começando a se afastar. Então, foi dividido mais ou menos essa prófase 1, que é a fase mais longa, em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O macete é lesipadidi. Eu já vi vestibular perguntar para você qual era a sequência das subfases da fase prófase 1 da meiose. Muito chato esse tipo de questão, decoreba, chata, mas enfim... A prova tem o direito de cobrar o que ela quiser? Sim, não sei, mas cobraram. Então, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Leptóteno, cromômeros, pontinhos de condensação. Complexo sinaptonêmico, aproximou. Paquíteno, formação das tétrades ou bivalentes, dá para ver 2 cromátides, um cromossomo, 2 cromátides, outro cromossomo, 4 cromátides, tétrades ou bivalentes. Atravessou, começou a cortar o pedacinho, quebrar para variabilidade. Você tem ali um pontinho de cruz, quiasma, e depois na diacinese começam a se afastar esses quiasmas. Então esse aqui é o momento mais importante da prófase 1. O famoso crossing over ou permutação, onde você tem troca de fragmentos entre cromátides homólogas / cromossomos homólogos. Então esse é um cromossomo de origem paterna, esse de origem materna, e eles estão trocando fragmentos. Esse cromossomo homólogo trocando fragmento com esse com esse. Então cromátides de um cromossomo homólogo com um cromátide do outro cromossomo homólogo. Não é entre cromátide e irmã do mesmo cromossomo, é do outro cromossomo. Então essa troca garante para nós o que nós chamamos de variabilidade genética na formação das outras. O envelope nuclear, o envoltório nuclear ou carioteca aqui está fragmentado, já está fragmentando, as fibras do fuso mitótico construídas, o centrossomo migrando para o polo oposto e de repente você já está na metáfase 1. Qual é a diferença para a metáfase da mitose? Aqui
você tem um pareamento dos homólogos. Aqui o Sost desenhou só dois cromossomos. Imagina nas células humanas que tem 46, você ia ter 23 parzinho aqui, todos eles pareados, bem bonitinhos, na placa equatorial. As fibras do fuso prenderam no complexo do cinetócoro ao redor do centrômero. Prendeu a fibra do fuso, prendeu a fibra do fuso. E aí, as fibras do fuso encurtam e arrastam os homólogos para os polos opostos. Então aquela fase de anáfase, fase de movimento. Lá na mitose, ocorria a separação das cromátides irmãs. Aqui ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Então eu tenho que me orientar desde o complexo sinaptonêmico, quando eles estão aproximando, crossing, trocaram pedacinhos, quiasma, ponto de troca, vai se arrastando até fragmentou o envelope nuclear, fibra do fuso formado, centrosomo no polo oposto, cromossomo pareado, placa equatorial. Mas tem pareamento de homólogo? Meiose. Fibras do fuso prenderam, arrasta, encurta, separa para os polos opostos e eu já estou na anáfase. Então, a primeira, prófase 1 com o crossing over, só meiose? Ou, marcadamente, uma característica típica da prófase 1 da meiose. Se eu olhar para metáfase 1, pareamento de homólogos, meiose, separa homólogos, meiose. Então isso serve para diferenciar meiose de mitose. Agora, quando separou, foi para os polos opostos. Telófase, a fase final. Na telófase vai reaparecer o envelope ou envoltório nuclear. Os cromossomos vão desespiralizar. Vai se reconstituir ali parte desse envelope. E as células terão 2 núcleos haploides. Então a gente parou aqui, ó. Precisa transplantar para cá o desenho. A gente parou aqui. Isso aqui é a representação de células com núcleos haploides. Mas você precisa lembrar que aqui nessa telófase 1, os cromossomos estão assim. O cromossomo está ainda duplicado. Ou seja, ele tem as 2 cromátides. Muito bem. Claro que não está visível aqui porque descondensou. Agora vai ter um espacinho de tempo chamado de intercinese. A intercinese é um espacinho de tempo entre a telófase 1 e a prófase 2. O que vai acontecer? O envelope nuclear vai se fragmentar, vai ocorrer a condensação cromossômica, inicia a formação do fuso, prófase 2, idêntico ao que acontecia na mitose. Metáfase 2, cromossomo no máximo da condensação, só que agora ele não tem mais o parzinho de homólogo, ele está ali sozinho. E aí, eles estão alinhados na placa equatorial. E aí, fibra do fuso prendeu o complexo cinetócoro, arrasta e separa cromátides irmãs. Então aqui você vai continuar com esse cromossomo com 2 cromátides. E olha, separou. Então nessa etapa, lembra a mitose. Os acontecimentos lá da mitose. Condensação do cromossomo, início da formação do fuso, desaparecer envelope ou envoltório nuclear, metáfase, posicionamento da placa equatorial, anáfase, separa cromátide irmã. Então, na anáfase 1 separa cromossomo homólogo, na anáfase 2 separa cromátide irmã. Na telófase 2, nós temos 4 novos núcleos, cada um com um cromossomo simples. Então, você tem uma redução dessa ploidia. Você tem redução do número de cromossomos e você tem redução na quantidade de material genético ao final da meiose. Ao final do processo, nós temos redução na quantidade do material genético, nós temos redução no número de cromossomos, nós temos redução da ploidia. Agora, a redução da ploidia já é marcada aqui, ó. Por que, Soares? Você tinha a célula diploide com cromossomos aos pares. No momento que separa o par, a anáfase 1 separando o par, você já transforma a célula diploide em células haploides. Então, isso é meiose.
Eu tentei ser o mais objetivo possível, imaginável, para você não perder muito tempo. Então eu sei que vocês já têm um grau maravilhoso de dedicação à biologia, estudam para aprender biologia e você vai lembrar de meiose, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Essa primeira fase tem que tocar o seu coração, assim como a biologia. Prófase 1, mais extensa, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Momento de ocorrência do crossing over ou permutação, essencial para a variabilidade genética. Pareamento dos homólogos, metáfase 1, bem na placa equatorial. Separa homólogo, anáfase 1, e aqui reduz a ploidia das células. Então, nós temos meiose marcadamente na vida dos seres pluricelulares, principalmente animais, meiose produzindo gametas, vegetais, meiose produzindo esporos. É óbvio que fungos, algas também têm a participação dessa divisão e geralmente elas produzem esporos nesses outros seres. Mas isso, de uma maneira geral, é meiose. Na nossa próxima aula, eu vou aplicar essa meiose nos ciclos de vida dos seres vivos para você juntar tudinho bonitinho. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que você consiga voltar na aula de mitose e fazer as comparações e depois brilhar e acertar todos os testes sobre mitose e meiose na sua vida estudantil. Um bom estudo para todos vocês. Abração do Sócio. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se e, por gentileza, deixe seu like para apoiar o nosso projeto. Abração e tchau, tchau!